Com o debate das rádios e o arranque da campanha como pano de fundo, partimos para mais um explicador na tarde política, desta vez com Paulo Moacho, do Livre, e Bruno Nunes, do Chega. Um frente a frente que vai ser moderado pelo Miguel Cordeiro e pela Judite França. Paulo Moacho, Bruno Nunes, muito boa tarde, obrigado por estarem na Rádio Observador. Vamos começar com algumas pontas soltas do debate das rádios desta manhã. Bruno Nunes, falar aqui um bocadinho sobre governabilidade. André Ventura acusou Luís Montenegro de ter desperdiçado uma maioria à direita na Assembleia da República. A AD, pela voz Montenegro, mantém o não é não. Temo que isto possa voltar a acontecer nestas eleições, ou há de facto alguma expectativa por parte do Chega que existe uma mudança de posição na AD? Bom, antes de mais, boa tarde, cumprimentar o Paulo Moacho e cumprimentar quem nos ouve através da Rádio Observador. Eu creio que Luís Montenegro já percebeu que tem duas hipóteses, e a hipótese é simples. As previsões e as sondagens tudo indicam uma maioria à direita e possivelmente com o Chega a poder ficar muito colado à AD ou até em primeiro lugar. Aceitem ou não aquilo que são as projeções, essa é a nossa perspectiva, que no dia 18 de maio o caminho será esse. E, portanto, Luís Montenegro, na eventualidade de perder as eleições para o Partido Socialista, mas existir uma configuração à direita no Parlamento, aquilo que deve fazer é demitir-se enquanto presidente do PSD e esperarmos por ver quem é que assumirá a liderança do PSD e se continua com esta retórica do não é não. Sabe que esta limitação à governabilidade e a forma como fomos prejudicados, para além do ego pessoal de Luís Montenegro, que ficou bem patente no debate televisivo, quando, com a sua altivez e falta de respeito, nem sequer cumprimentou o líder do terceiro maior partido, que representa 1.200.000 pessoas, ou representou no mandato anterior, porque neste mandato esperamos que seja mais. Portanto, temos uma situação que a altivez de Luís Montenegro, a soberba e o ego têm determinado que o país está em eleições por única e exclusiva responsabilidade de Luís Montenegro. O país não pode continuar a ser governado com esta infantilidade e esta falta de responsabilidade. E, portanto, para nós é claro, acreditamos numa solução à direita, acreditamos que a direita ganhará as eleições, mas que eventualmente Luís Montenegro nem sequer faz parte desta equação. Deixe-me então perguntar-lhe já diretamente sobre algo que vai acontecer na campanha da AD. Amanhã muitos líderes, antigos líderes do PSD, vão estar reunidos no almoço. De um lado, Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho também vai estar, Rui Rio, outro que vai estar também nesse almoço. E entre estes antigos líderes há opiniões diferentes sobre aquilo que me estava a descrever, esse possível entendimento à direita alargado entre todos os partidos desse espectro. Espera que desse almoço possa sair alguma novidade, alguma pressão, alguma alteração àquilo que tem sido a posição da AD? A responsabilidade de quem escolhe o líder do PSD é do próprio PSD e, portanto, nós nunca nos vamos imiscuir nessa situação. Consideramos que Luís Montenegro está demasiado fragilizado com todos os casos e casinhos, inclusive a ver-se na própria postura física do Montenegro, que é um homem abatido, um homem só, um homem muito isolado daquilo que é a realidade e a governação. Tem-se visto nos debates até a postura de ombros caídos e até alguma desmotivação em todo este processo. Por isso será um processo interno do próprio PSD. O Chega está muito focado no seu caminho, está focado em fazer uma mudança significativa neste sistema que para nós está falido, da forma como tem sido esta alternância de governação nos últimos 50 anos entre PS e PSD. E, portanto, nós preocupamos-nos com a nossa casa em relação ao PSD, e eu foco em PSD e não na AD, porque neste caso em concreto o CDS não conta para a equação. Aguardaremos aquilo que são as decisões das bases do PSD se querem manter esta lógica de ter Luís Montenegro como líder. É curioso o almoço da manhã porque são diversas as fações do PSD que ali estão dentro e não podemos esconder nem deixar de recordar que quer Hugo Soares, quer Luís Montenegro, tudo fizeram para destornar Rui Rio durante o processo em que Rui Rio era líder do PSD, em que tinha uma bipartidarização na Assembleia da República e que assumia que era colaborador do Partido Socialista. Portanto, do PSD também pouco podemos esperar enquanto as lideranças forem estas. Bruno Nunes, a mesma pergunta. Que perguntas faltam ao Primeiro-Ministro responder? Bom, vamos supor é que não existem mais perguntas que sejam necessárias. Existem só respostas que precisam ser dadas. E eu recordo, quando o Chega apresentou a moção de censura,
os partidos da esquerda, e não só, a própria Iniciativa Liberal, consideraram que era extemporâneo nós estarmos a apresentar uma moção de censura e que achavam que era populismo e que isto não fazia sentido nenhum. Veio a confirmar-se que, obviamente, o posicionamento do Chega em relação a esta questão, éramos o único adulto da sala. Agora, isto não tem meramente a ver com a questão de ser de pai para filho, com a esposa, entretanto o jogo online. Existem aqui diversas questões que nunca foram respondidas, nomeadamente os pareceres jurídicos que foram dados, que usaram o erário público e que tiveram um impacto direto nas contas da Câmara Municipal de Espinho, com a questão do botão, assim como existem questões que foram tornadas públicas e que nunca existiu um esclarecimento cabal em relação à posição de Luís Montenegro, em relação aos parceiros, que entretanto não se recorda, entretanto não sabe deles, e entretanto temos também a situação de todo o processo relacionado com o Banco de Fomento. Portanto, esta posição tem um culminar com o apresentar à 25ª da hora da alteração do registro de interesses junto da Autoridade para a Transparência, o que parece que faz de toda a gente... parece que somos todos tolos e que não entendemos o que aqui está a ser feito, o problema que aqui está a ser feito, e depois consegue-se perceber a ambiguidade que existe, nomeadamente no Partido Socialista, que no ano anterior, quando existiu a potencial fuga de informação em relação à CPI da TAP, Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar, levantava uma suspeita gravíssima sobre a extrema-direita e o problema da extrema-direita no Parlamento e a falta de respeito pelas instituições, e acabamos perceber que afinal a fuga de informação veio de um alto dirigente do Partido Socialista com um nome muito respeitado como sendo um regimentalista dentro da Assembleia da República, que é Pedro Delgado Alves, e portanto o PS e o PSD estão embrulhados nesta questão. Agora, se reparar, o Chega tem sido um dos únicos, ou talvez o único partido que considera que a campanha eleitoral deve ser para debater propostas, deve ser para discutir a ausência de governabilidade nos últimos anos, e não temos colocado em cima da mesa os assuntos que consideramos que são da justiça e que, obviamente, Luís Montenegro não quis responder e queria ter respondido a tempo. É precisamente o tema que queria colocar em cima da mesa. Quem ouvir o debate de hoje nas rádios, quem ouvir muitos outros debates, percebe que praticamente todos os partidos querem alterações na justiça, principalmente para a tornar mais rápida, mais ágil, mais capaz de responder na velocidade correta àquilo que são as exigências da população. Bruno Nunes, deixava-lhe a mesma pergunta. O Chega está disponível para um consenso à volta da justiça? O Chega, desde a sua essência, desde o seu surgimento na política nacional, que requer que exista uma reforma urgente na justiça. Deixe-me dizer algo que por vezes passa um bocadinho ao lado. A falta de noção de governabilidade, quer pelo PS, quer pelo PSD, nunca cumpriu, por exemplo, as metas do PRR em relação à modernização e à digitalização na área da justiça. Nós continuamos a ter alguns tribunais que, para facultar o processo em fase de instrução aos advogados, os mesmos têm que ir com fotocopiadoras portáteis para ir fotocopiar o processo. Portanto, parece que estamos ainda no tempo da outra senhora, como se costuma dizer. Além disso, a reforma que nós apresentámos quando propusemos, e mais uma vez não nos podemos esquecer que quem propôs a revisão constitucional no mandato anterior fomos nós, porque existem obviamente temáticas que têm que vir para cima da mesa e obviamente tem que existir um consenso entre os principais partidos que podem estar na esfera governativa, que neste momento se limitam a 3, PS, PSD e Chega. Não há outra forma de governar, não será com o LIVRE, não será com o PCP, não será com mais nenhum dos outros partidos. Aparentemente também não será com o Chega, porque ninguém quer governar com o Chega. Eu não interrompi, e para isso Paulo Moas pode tentar fazer o que quiser, eu não vou interromper. E, portanto, não é porque gritam mais alto ou que tentam apresentar algumas propostas avulso, completamente surrealistas e de quem não conhece a essência do que está a acontecer, que o problema vai continuar. Continuamos a dizer que nós, quando temos uma reforma judicial, tem que olhar, por exemplo, para as carreiras e para a progressão das carreiras de quem está a trabalhar no sistema jurídico, nomeadamente os oficiais de justiça, e não só tem que existir a autonomia do Ministério Público, mas tem que existir, acima de tudo, meios para o Ministério Público, tem que existir meios para a Polícia Judiciária. E não podemos continuar num país em que partidos como o LIVRE e outros, cada vez que existe uma operação policial, cada vez que existe um início de um processo judicial, é sempre a crítica feita à autoridade que possa estar presente e para o excesso da autoridade que as forças ou os órgãos de polícia criminal possam estar a exercer. Portanto, há que repensar tudo isto, a metodologia de trabalho, a forma que olhamos para o RASI e percebemos que continuamos com índices altíssimos de violência doméstica, e quando olhamos para este crime hediondo e a forma como tem sido tratado em Portugal,
percebemos que depois dentro do Parlamento existem por parte de forças políticas de centro-esquerda que constantemente consideram que não deve existir agravamento de penas e que, em alguns casos, nomeadamente a violação, que aumentou 10% de acordo com a RASI, que não entendem a necessidade urgente e premente de transformar a violação num crime público e de aumentar as penas em relação aos agressores. Portanto, não é apenas um sistema em si que envolve o Ministério Público e órgãos de polícia criminal, mas também no agravamento de penas e na revisão, claramente, do Código Penal. Bruno Nunes, Paulo Moacho, muito obrigado por ter estado esta tarde na Rádio Observador a discutir aquilo que sai do debate desta manhã nas rádios, mas também já medidas concretas que certamente vão marcar a campanha. Muito obrigado a ambos. Obrigado.